E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos fazer a primeira parte dos exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeira questão. Mostre que na decomposição de perigal, o quadrado que fica no meio do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual ao quadrado sobre o menor cateto. Então, como sempre, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver a questão, depois dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá. Vamos construir um triângulo retângulo, né? Então, seja ABC as medidas do lado de um triângulo retângulo, ou seja, o segmento AC igual a B, o segmento AB igual a C e o segmento BC igual a A, conforme esse triângulo que você está vendo aqui do seu lado direito. Vamos montar agora o quadrado sobre os catetos B e C. Na sequência, vamos cortar com a reta DE o quadrado B, com uma reta que seja paralelo à hipotenusa desse triângulo e que ao mesmo tempo passe pelo centro desse quadrado, certo? Também vamos cortar por outra reta FG, que seja perpendicular à reta DE, e também essa reta passe pelo centro do quadrado que tem lado B. Se você observar assim, a figura, a gente dividiu ela, não é, em 4 figuras congruentes aqui. Essa é congruente a essa, congruente a essa, congruente a essa. Né? Como a gente, por congruência, a gente tem o segmento EA igual ao segmento HD, então, para não ficar escrevendo toda hora AE, DH, vamos chamar esse segmento de X. Se você observar nos vértices C, D, E e B, eles formam aqui um paralelogramo, certo? E tem uma propriedade bastante interessante do paralelogramo, é que os lados opostos eles são congruentes, então esse segmento aqui é congruente a esse, ou seja, o segmento BE é congruente ao segmento CD, né? Ou ainda, como a gente chama, o segmento BE a gente pode chamar de C mais X, porque o segmento BE vai daqui até aqui, né? E o C é um pedaço desse. O AE completa, e a gente chamou aqui de X, então o segmento BE é igual ao segmento C mais X. E de maneira parecida, o segmento CD vai ser igual ao lado todo desse quadrado, que tem medida B, menos esse pedacinho aqui, o HD, que a gente chamou de medida X. Então, o segmento CD é igual a B, o lado, menos X. E aí, se você pegar essa equação aqui, C mais X igual a B menos X, e passar esse X para lá, ele vai ficar negativo. E operando, a gente vai ter que C igual a B menos 2X. E essa daqui é uma equação importante, porque está relacionado a C. E a gente quer, né, o objetivo desse exercício é mostrar que um quadrado aqui do meio vai ter a mesma medida daqui, ou seja, a medida C. Então, a gente já achou uma equação C relacionada às medidas daqui, né? Aos segmentos desse outro cateto. Agora, vamos fazer o do meio, a mesma coisa, a gente provou que é igual. Então, né, fazendo as mesmas figuras aqui, arrastando elas para cá e nomeando aqui as interseções de J e de L, conforme está lá no teorema, a gente consegue perceber que o segmento KJ, esse aqui, por semelhança, ele é igual ao segmento CD, esse aqui, e o segmento KL, que é esse pedacinho aqui, é igual ao DH, né? Esse aqui. Ok? Temos também que o segmento LJ, que é esse aqui, que é o que a gente quer descobrir, que ele é relacionado a C, ele é igual a esse segmento todo, o KJ, menos esse pedacinho aqui, que é o KL.
Então a gente tem que esse segmento aqui que a gente encontrar ele é igual a esse menos esse. Como a gente sabe, né, que KJ é igual a CD e KL é igual a DH, a gente troca. Aí a gente tem LJ, que é o segmento que a gente quer, igual a CD menos DH. E a gente viu, né, lá do início a mesma coisa, que CD é igual a B menos X e DH a gente chamou de X, né? Então vai ficar LJ igual a B menos X menos X. A gente operando esse menos X com menos X, a gente vai ter menos 2X. Então LJ é igual a B menos 2X. E a gente viu que C era igual a B menos 2X. Logo, LJ é igual a C. Beleza? Então a gente chegou e provou, né, que esse segmento aqui tem a mesma medida desse. Como as outras figuras são congruentes, então a gente pode concluir que esse também vai ter medida C, esse lado aqui também, esse segmento vai ter medida C e esse também, de maneira análoga. Lados então, tem C, como significa que aquele ladinho é igual ao C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos para a segunda questão. Determine todos os triângulos retângulos cujos lados são inteiros e estão em progressão aritmética. A questão fala que é uma sequência e é progressão aritmética. Então, e de um triângulo que tem 3 termos, a gente lembra da progressão aritmética de quando tira a média, né? Que se a gente pega aqueles termos intermediário, por exemplo, a gente pega o termo menos uma razão, o termo do meio e o termo mais a razão, que é da progressão aritmética. Então a gente vai fazer isso com o triângulo retângulo. Então, o termo do meio chamado de x, ele menos a razão, vai ser o lado menor, e o lado maior vai ser ele mais a razão. Como em um triângulo retângulo a gente está tratando, né, o lado maior é a hipotenusa, então a hipotenusa vai medir esse x mais r. Claro, com a razão maior que zero, porque são medidas, né? Então vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo de lado x menos r, x e x mais r, colocando o maior lado em evidência, né? Então vai ficar x mais r ao quadrado igual ao outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é x menos r ao quadrado. E aí, resolvendo, né, os quadrados primeiro, vamos ter desse fator aqui o quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual, aqui repete o x ao quadrado, e aqui desenvolve também, né, o quadrado da diferença, que vai ser o quadrado do primeiro, menos, sinal de menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2xr, mais o quadrado do segundo, r ao quadrado. Daqui a gente pode cancelar um x ao quadrado daqui com um x ao quadrado daqui, e a gente pode cancelar esse r ao quadrado também com esse r ao quadrado, e aqui a gente pode passar esse menos 2xr para o lado de cá, né? E aqui já tem 2xr, vai ficar 4xr e igual a x ao quadrado. E a gente pode cancelar agora um x que está multiplicando, lembrando que x ao quadrado é x vezes x, cancelando, vai sobrar só 4r igual a x, certo? Então, esse é o valor de x, x é igual a 4r. Só que como a questão quer saber os lados do triângulo, a gente sabe que um dos lados era x, só que o outro lado era x menos r e o outro lado era x mais r. Então, vamos substituir nesses lados e a gente vai ter o primeiro, que era x menos r, vai ficar 4r menos r, né? No lugar do x a gente troca por 4r. O outro era só x, vai continuar, vai ficar 4r. E aqui era x mais r, no lugar do x entrou o 4r, vai ficar 4r mais x. Aqui eu posso operar, 4r menos r vai dar 3r. E aqui eu também posso operar 4r mais r, vai ficar igual a 5r. Então, esses são os lados desse triângulo, né, geral aí, e funciona para qualquer um. Você pode testar. Se R for 1, vai ser aquele triângulo clássico de lado 3, 4 e 5. Se R for 2, vai dar um triângulo de lado 6, 8
e 10, e aí você pode testar, vai funcionar o teorema de Pitágoras, ou seja, a fórmula, esse terno aqui vai funcionar para qualquer triângulo, é só trocar o mesmo valor de R para os três lados. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a terceira questão. Se B e C são os catetos de um triângulo retângulo de hipotenusa A e altura H, mostre que B mais C é menor que A mais H. Vamos lá? Resolução. Como a gente está tratando de lados de um triângulo, então essas medidas são valores positivos. Então a gente pode levar ambos os membros da inequação ao quadrado. Fazendo isso, a gente vai ter o quadrado primeiro, b ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais 2bc, mais o quadrado do segundo, c ao quadrado, menor que o quadrado do primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2ah, mais o quadrado do segundo. Ok? A gente também tem a relação do teorema de Pitágoras, né? Que são vídeos sobre o teorema de Pitágoras, então, obviamente, a gente ia acabar usando ele. Mas, enfim, a gente tem a relação, ó, desse lado aqui a gente tem várias somas, e aqui também. Algumas dessas somas são b ao quadrado mais c ao quadrado, e desse outro lado eu tenho um a ao quadrado. Como o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então eu posso eliminar isso aqui, porque isso aqui é igual a isso aqui. Eliminando, a gente vai ter 2BC menor que 2AH mais H ao quadrado. Aí agora a gente vai para outra relação, que é uma relação que acontece nos triângulos retângulos, que diz que B vezes C é igual a vezes H. Certo? Um cateto vezes outro cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. É uma das relações métricas no triângulo retângulo. Então, substituindo aqui, eliminando, né, mesmo processo, esse lado é igual aqui, e a gente tem aqui e aqui. Então, dá para eliminar aqui, ia sobrar 2 e 2, aí subtraindo 2 dos dois lados, né? Passando esse 2 para cá, fica menos, vai ficar 2 menos 2 dá 0, então vai ficar 0 menor que a altura ao quadrado. Como a altura é uma medida e é um valor positivo, então isso aqui é válido para qualquer valor de h, certo? Então, portanto, a relação é verdadeira. Like a bird on a tree,